Olá, então hoje nós vamos trabalhar sobre uma atividade experimental que se chama reatividade dos metais. Então a intencionalidade dessa atividade experimental é observarmos como uma substância em contato com outra ela pode sofrer transformações. Então, para a realização dessa atividade, eu organizei aqui 3 béqueres e esses 3 béqueres eles têm solução aquosa de sulfato de cobre de concentração 1 mol por litro. Então nós temos esses 3 béqueres aqui. Neste béquer aqui eu coloquei uma solução de nitrato de prata de concentração 0,1 mol por litro. E nesse outro béquer aqui, então, uma solução de sulfato de zinco de concentração 1 mol por litro, tá? Em cada um desses béqueres aqui, eu vou estar colocando diferentes metais. Então, nesse primeiro béquer aqui do sulfato de cobre, eu vou colocar uma plaquinha de zinco. Vocês podem observar a coloração do zinco. Eu vou mergulhar ela na solução de sulfato de cobre, tá? Então, aqui, vocês podem observar. Nesta outra solução aqui, eu vou colocar ferro, metal ferro. Então, para isso, eu vou adicionar um prego. E também eu vou colocar um pouquinho de bombril, tá? Vou abrir, na verdade é uma esponja de ferro, né? Bombril é a marca. Vou colocar essa esponja de ferro aqui dentro e vou, então, mergulhar essa esponja de ferro, então, na solução sulfato de cobre. No outro béquer com sulfato de cobre, eu vou colocar uma plaquinha de cobre, tá? Metal cobre. Vou mergulhar aqui, vamos deixar em repouso. Na solução de nitrato de prata, eu vou colocar cobre, também no estado sólido. Aqui, intencionalmente, eu vou colocar mais de um fio de cobre para observar o que vai acontecer nesta solução. E aqui na solução de sulfato de zinco, então, eu vou estar colocando também uma placa de metal cobre, tá? O metal cobre, não tem problema dele estar na forma de fio ou na forma de placas, porque a reação é a mesma substância, apenas a forma de apresentação dele é diferente, tá? Então, se observar agora esta plaquinha de zinco, vocês podem observar o que aconteceu com ela. Ela escureceu e está havendo um depósito de uma substância diferente. Olhem aqui, ó, posso remover essa substância e colocar ela aqui na solução, certo? Então, vamos deixar mais um pouco aqui. Em relação à substância, aqui, ó, coloquei o bombril. Vocês podem observar qual é a coloração do bombril. Uma cor bastante avermelhada, tá? Vou deixar esse bombril mais tempo aqui em repouso. Aqui nós podemos observar que na plaquinha de cobre, onde o cobre está mergulhado na solução de sulfato de cobre, não houve mudanças na cor. Aqui eu tinha então o metal cobre, e esse metal cobre ele foi mergulhado numa solução de nitrato de prata. Então eu gostaria que vocês observassem aqui a coloração do cobre. Olhem bem, ele escureceu. Nós dizemos então que o metal ele está oxidando, ele está perdendo elétrons. Se eu deixar sem mexer ao redor dos fiozinhos de cobre,
vocês podem observar que está havendo depósito de um metal, e esse metal é a prata, tá? Porque nós tínhamos uma solução de nitrato de prata. Então, observem bem, a prata que estava na forma de solução aquosa, ela está se depositando na forma de metal normal, tá? E o metal cobre que estava na solução, ele está, então, perdendo elétrons e passando para a solução aquosa. Eu vou agitar um pouquinho essa solução aqui e vocês podem observar que a solução que antes era incolor, ela está ficando mais azulada. Se nós deixarmos mais tempo esse fio de cobre na solução de nitrato de prata, a intensidade desta cor vai aumentando à medida que o cobre vai reagindo com o nitrato de prata, tá? E aqui na solução de sulfato de zinco com o cobre, também nós podemos observar que não está acontecendo reação nenhuma, certo? Então, eu só vou retomar aqui, porque à medida que o tempo vai passando, olhem como vocês conseguem observar de forma bem mais intensa a cor do metal, né? Esse metal aqui, vermelho, que ele não estava no nosso sistema e é uma substância nova, então, que está aparecendo. Da mesma forma, se eu observar aqui, ó, o bombril, olhem que a cor da solução, ela tá ficando mais clara, tá? Então, se eu olho a solução nesse recipiente aqui, a cor da solução, e a cor da solução desse recipiente aqui, vocês podem ver que está havendo uma alteração na coloração. Se nós colocássemos mais bombril aqui, toda essa coloração azul, ela vai desaparecer. Vocês podem olhar que ela já está bem mais, uma cor bem mais clara, certo? E aqui, se nesse frasco a cor desaparece, vocês podem ver que nesse frasco aqui, a cor azul, ela começa a aparecer, certo? Então, nós vamos entendendo que o cobre, ele vai perdendo elétrons, ele vai se oxidando, e ele passa de cobre metal para cobre solução, tá? Enquanto que a prata que estava na solução, ela recebe os elétrons e se deposita, então, na forma de prata metálica. Então, vocês podem observar aqui a coloração da solução, certo? Então, agora nós vamos entender, em termos de linguagem química, como é que nós podemos representar esses processos de transformação de substâncias, pensando sempre ao nível microscópico. Nós observamos isso a olho nu, né? A gente observa as alterações, mas é importante que nós compreendamos isso a nível de estrutura eletrônica. O que mudou aqui no zinco que ele ficou diferente? O que mudou no cobre? O que está mudando nesta solução aqui, certo? Então eu convido vocês para a gente refletir sobre isso.